Irmão, boa noite. Eu te falar para você, o religioso, ele não consegue chegar à verdade. O evangelho de Paulo, ele não abre mente para ninguém, de ninguém. Por que que o evangelho não abre? Porque esse evangelho era para aquele povo antes do ano 70. Quando você reconhece o evangelho, o evangelho são as 14 cartas de Paulo, quando você descobre essa natureza, quando você descobre que as 14 cartas de Paulo, que é o evangelho, e não os 4 evangelhos que você aprendeu errado, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando você reconhece que Paulo, que é o evangelho, as 14 cartas, é que você vai entender, é que Deus abriu a sua mente para você conhecer o livro Bíblia. E não foi o evangelho que ensinou você. Está entendendo agora? É isso que você tem que entender. O homem ignorante, o religioso, essas pessoas que andam dentro do templo religioso, eles não podem conhecer a verdade, porque a mente deles está fechada. A pessoa, quando ele entende que o livro Bíblia é uma história dos judeus patriarcais, é porque Deus abriu a mente dele. Assim Deus fez comigo, assim Deus fez com milhares de irmãos aí hoje. E quando Deus abriu a nossa mente e nós conhecemos a verdade, o que que eles falam, o que que os líderes religiosos falam? Que nós somos desigrejados, que nós somos hereges. Por quê? Porque não caiu o dinheiro no bolso deles. Cada dia vai perdendo. Então, quando Deus disse, bem claro no livro de João 10:3, que ele chamaria os seus de dentro para fora, é isso aí. Jesus está dizendo bem claro, naquela época ele já vinha dizendo que ele chamaria o povo que estava escravizado dentro de um templo religioso. O ignorante, o religioso, ele não quer conhecer a verdade, porque foi o próprio Deus que fechou a mente dele. Mas quem que abre a mente? É o próprio Deus. Se eu sei hoje que as 14 cartas de Paulo é o evangelho, foi porque Deus abriu a minha mente. E quando ele abre a minha mente, eu entendi. Assim foi todos os irmãos que você está vendo aí, que está sendo atacado, que diz que é desigrejado. Claro, por que que os irmãos é desigrejado? Porque deixou de colocar dinheiro no bolso desses pilantras, desses líderes religiosos, malditos, que só eles que ficam ricos. Repara para você ver dentro do templo religioso, os filhos dos líderes religiosos já nascem de berço de ouro. Por quê? Porque eles nem problema eles têm. Quer que eu te dou um exemplo? Vou te dar para você ver. Quando eles estão sufocados em dívida, eles pedem o dinheiro para quem? Para você. Aí você tem que dar dízimo, 10º, tem que se matar para dar dízimo para esses vagabundos, não tem? Tem. Agora eu vou te falar para você ver. E quando você está em dívida, o que que eles fazem para você? Manda você orar. E castiga você, porque oração é castigo para os judeus daquela época. Então é isso que esses malditos, que esses líderes religiosos, dono de templo faz. Aí eles falam que dos templos religiosos não tem lucros lucrativos, não tem dentro dos templos religiosos, pois é o que mais tem lá dentro é dinheiro. Eles, todo culto, eles pedem dinheiro. Por quê? Porque eles são gananciosos. Ninguém vai num templo religioso cultuar a Deus. Não, Deus não precisa do seu culto. Deus é Deus, ele é espírito, ele não recebe louvor, ele não recebe glória de ninguém, porque ele é Deus. Ele já é Deus, ninguém diminui Deus, nem para mais, nem para menos. Quem é você? Você que está aí dizendo que eu tenho que adorar a Deus, você está sem entendimento, porque Deus é espírito. Espírito você não vê, espírito não fala, espírito não pode fazer nada. Aprende isso, como fosse o vento. Você vê o vento? Não. Assim é Deus. Ele precisa de você para ser Deus? Claro que não, hein? Deus vai precisar do homem. É só você ler Atos 17:25, você vai ver o próprio Deus dizendo, eu não preciso do homem. Está lá escrito na história bíblica. Quem quer ir lá ler? Não. Prefere ir para o templo cansado,
escravizado, a mente fica fechada. Você já viu um religioso educado? Você nunca viu. Eles são ignorantes, você fala da verdade, eles retrucam. Na minha família é assim, ué. Eles querem saber da verdade? Não, mas por quê? Porque Deus não abriu a mente deles. Ele tem que ser escravo mesmo, ir para templo. O pastor fala, faz isso, escravo, eles fazem. Por quê? Porque eles não entendem. Quando você entende, você não cai na lábia desses homens. Davi já vinha falando sobre isso. Mas vai falar para eles, para você ver. Eles querem te matar. Assim aconteceu com Paulo. Eles mataram Paulo, eles mataram todos os profetas que vieram na terra. Eles mataram. Por quê? Porque eles não aceitam a verdade. Assim vai acontecer comigo, assim vai acontecer com os irmãos. Você vê que chama nós de desigrejados. Por quê? Porque na Bíblia não tem igreja. Jesus não abriu igreja, Deus não abriu igreja. Isso é uma mentira. Mas vai falar isso para eles. Eles são gananciosos. Chega dentro de qualquer templo religioso e prega a verdade para você ver se você consegue sair de lá. Não sai. Lembra de Paulo? O menino falou, Paulo, eles estão tramando contra você. Eles estão tramando contra você porque Paulo estava pregando contra aquele templo. Deus não habita nesse lugar. Vocês estão errados. Ou atelianos, vocês estão errados. Deus não habita aqui mais. Acabou. Mas os líderes daquele tempo estavam procurando matar Paulo. Porque Paulo foi levantado para fechar essas 14 igrejas. Paulo foi levantado por Cristo para fechar todos os templos religiosos. Eles distorcem a palavra, eles distorcem a história para te enganar você. Mas aquele que para ouvir, aquele que tem a mente aberta e fala assim, não vou ouvir irmão Vicente falar, ele consegue. Muitos conseguiu. Eu tenho dó, eu tenho vergonha dos líderes religiosos, eu tenho vergonha das pessoas que seguem eles. Eles põem esse tijolão debaixo do sobaco e diz que é a palavra de Deus. Gente, Deus é espírito. Deus não fala. Deus nunca falou com ninguém. Ele fala na mente. Você é como um vento, bate e você sente. Porque ele é espírito. Toda a Bíblia, olha para você ver. Ouvi um rapaz dizendo assim, que Gênesis foi Deus que falou. Gente, que mentira. Tem até o nome de quem fez o livro. Moisés. Pode olhar para você ver, até a fala, você vê as mentiras de Moisés. Tive um irmão que ele falou comigo assim, irmão Vicente, como que Deus te levantou com tanta vigorosidade, que você falou uma coisa que nunca eu entendia. Eu estava dentro do templo religioso, 40 anos, mas Deus mandou você na minha vida assim, Deus mandou. Olha você vê a mentira de Moisés, olha a mentira desses líderes religiosos. Olha para você ver no livro de Gênesis, para você ver. Olha a mentira bem cabível. Mas quem vai enxergar essa mentira é só quem Deus quer. Não é para quem busca. Não. Olha para você ver. E viu Deus que era boa a luz. Olha a mentira de Moisés. E viu Deus que a luz era boa. Quer dizer que Deus não conhecia a luz? Tá vendo aí? Gente, é só quem tem a mente iluminada é que vai entender essas coisas. O líder religioso ele vai passar por cima, vai atropelar tudo. A ganância dele é você levar dinheiro para ele. A sua vida está ali, ó, sobre o dinheiro. Você é um escravo. Por isso que Paulo falou, não voltei ao rudimento escravatória, a escravidão, não volte. Foi assim que aconteceu com Moisés no deserto, assim acontece até hoje. Lembra de Faraó? A história de Faraó é um líder religioso, é um pastor, é um padre. Deus mandou as 10 pragas em cima de Faraó, mas quando o próprio Deus foi que fechou a mente de Faraó, para te mostrar você hoje. Então quando você vai no templo, está lá o jumentão lá, está lá até o paletó é você que paga. As roupas daquele líder é você que paga. Ele fica no altar e se escravidão chamando você de pecador, miserável, capeta. Olha para você ver, você sustenta o pilantra e ele continua xingando você ainda. Olha como você é humilhado. Por que você é escravo? Por causa dessas coisas. Olha para você ver o que o religioso sofre
na mão desses marabalistas, desses cambistas. Deus chama eles de cambista. Ele está em cima do altar, vestindo a roupa que você deu, que você paga dízimo para eles, você paga oferta para eles, você dá tudo para eles, eles têm coragem de xingar você de pecador miserável. E se você não dá o dízimo, você vai para o inferno. Se você não der levar dinheiro. Gente, então é uma coisa. Quando eles precisam de dinheiro, eles pedem para você. Mas eles não são representante de Deus? Se eles tinham que... Se eles querem dinheiro, qual a obrigação deles? É pedir para quem? Para Deus. Eles não são homem de Deus? Eles não o cambista? Então é isso que eu quero mostrar para você. Olha porque eles é bandido. Na hora que eles precisam de dinheiro, eles pedem você. Mas na hora que você precisa de dinheiro, o que eles mandam você fazer? Orar. Por quê? Porque a oração é escravidão. Oração era somente para os judeus daquela época. Por quê? Porque ele era separado de Deus. E todos os homens que eram separados de Deus, eles tinham que se humilhar, buscar, eles tinham que prostrar, eles tinham que ser escravo mesmo. Por quê? Porque eles estavam separados de Deus. Mas Deus quebrou essa separação. Ele rasgou o véu. Como? A vinda do seu filho na terra. A vinda de Jesus na terra quebrou todas as artimanhas do homem. Jesus não veio salvar ninguém, não. A Bíblia nunca diz isso. Jesus veio salvar o homem. Mentira. É mentira da religiosidade. É mentira dos templos religiosos. É mentira desses líderes. Lê para você ver Lucas 11, 50 e 51. Ele veio requerer. Ele veio trazer vingança. Olha lá para você ver. Todos os profetas que foram mortos pelos líderes religiosos. É isso que lá está escrito. Lucas 11, 50 e 51. Está lá bem claro. Hoje mesmo eu mostrei para o irmão essa mensagem. O irmão ficou abismado. Vicente, mas gente, quanto tempo que eu estou um líder religioso, mas o que você falou comigo que essas meia hora a minha mente abriu. Mas não foi eu que abri. Aprende essas coisas. É Deus que abre a mente da pessoa. A pessoa às vezes está dentro do templo enganado. Às vezes está dentro do templo que eles não entendem a verdade. A mente dele está sem entendimento. Mas quando ele conhece, quando a mente abre, ele vem ao conhecimento da verdade. E quando ele chega ao conhecimento, ele não vira escravo. Ele é liberto, ele é livre. Ele não fica na mão desses homens. Você está entendendo agora o que eu estou falando para você? Então é por isso que você tem que entender. A Bíblia é uma história dos judeus. Ela não tem veracidade. Toda escrita tem o dia que ele foi escrito, a cultura, quem que escreveu, para quem escreveu. Olha para você ver que mente iluminada. É assim. Deus disse assim, ó. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? Do engano bíblico, do engano da história. Você está entendendo? É vivendo, hoje nós vivemos em Deus, nós estamos no reino de Deus. Quando Jesus chegou na terra, ele já chegou logo alertando aqueles líderes religiosos daquela época, os judeus daquela época, é chegada a vós o reino de Deus. Chegou ou não chegou? Chegou. Se você está dizendo que você não está no reino de Deus, Jesus é mentiroso. Ah, não, tem que ir para um templo religioso. Então vai, seja enganado, continua. A mente presa, ignorante, apanhando. O líder chamando de pecador, miserável. É isso, você tem que aguentar isso lá mesmo. Porque isso foi o que Deus falou. Você entrando no templo religioso, você não encontra a verdade. Lembra de Ananias e Safira? Eles eram cristãos. Quando eles entraram no templo religioso, eles foram mortos. Mortos de quê? Mente fechou. Ananias e Safira estavam com a mente fechada. Por quê? Porque eles estavam ouvindo Pedro dizendo, pecador miserável. Aonde que Pedro ia pegar graça? Você está entendendo agora? É por isso que você tem que entender. É por isso que você tem que deixar ouvir as pessoas falarem. Você tem que ouvir a verdade, a luz fluir na sua vida.
Porque muitas vezes você está enganado porque você mesmo quer. Todo líder religioso, todas as pessoas que seguem o pastor, eles são ignorantes, ele não vai conseguir conhecer a graça de Deus. Depois da graça você vai entender que é o reino de Deus. Está entendendo agora? Dentro de um tempo religioso não tem amor não, lá tem fingimento. Ali, ó, fica todo mundo lá pulando, ela é a carne pura. Deus já falou bem claro. Quer me ouvir? Entra no teu quarto, em silêncio. Fala em secreto, porque o teu pai está em secreto. É isso que a história da Bíblia relata. Então, o que é quarto? A mente. Jesus vem falando pela mente, porque a mente é que conduz o ser humano. É a mente é que você vai ver se a pessoa é inteligente ou não. É a mente que você vai ver se a pessoa é correta ou não. Inteligente ou não. É pela mente. Está entendendo? É por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo para você. Sem cobrar nada de você. Por quê? Porque não pode. Não pode fazer essas coisas. Você vai no templo, você vai ver. Primeiro eles falam que Jesus te ama. É uma mentira. Que Jesus era somente para os judeus daquela época. Mateus 15, 24. Lê lá para você ver. Jesus não veio para mim nem para você. Ele veio para os judeus, para os seus. Aí eles vêm falando, ó, já começou a mentira. Isso que você tem que aprender. Jesus te ama. Olha a mentira. Aí ia começando, abraça você no começo. Daqui a pouco fala, olha, você tem que dar dízimo, viu? Você tem que passar pelas águas, viu? Você tem que tomar ceia, viu? Olha, só mentira, gente. Como o ser humano suporta tanta mentira? A religião, ela sufoca. A religião destrói família. É por isso que no livro de Tito, capítulo 1, versículo 11 em diante, você vai ver o próprio Paulo dizendo ali, cuidado com esses homens, cuidado com essas doutrinas, eles acabam com a casa inteira, acabam com a família. A religião, todo lugar que eu vou, eu vejo as pessoas destruídas. Por quê? A religião ela é maldita, ela não tem dó, ela destrói mesmo as doutrinas dos homens. É isso que as pessoas têm que entender. Mas essa é a verdade que você está ouvindo. Mas quem quer ouvir a verdade? É somente aquele que Deus abrir a mente. E são poucos, meus irmãos. Não é qualquer um, não. Se você ir na porta de qualquer dominação aí, qualquer essas chamadas igrejas aí, ó, ficar na porta lá e pregar, ó, não entre não, que isso aí é do homem, é uma empresa, você morre. Você é preso, chicoteado. Porque ali não tem nada de casa de Deus não, irmão. Deus não tem casa, ele não pode ter casa, porque ele é espírito. O espírito não tem lugar de repouso. Não tem. As pessoas aqui não pensam direito. Eu vi umas pessoas dizendo aí que está debaixo de uma graça. Que graça, irmão? A graça foi só da vinda a morte de Jesus até o ano 70. Era para aquele povo mau, porque é uma graça, é um perdão de Deus para aquele povo mau, ignorante. Hoje, do ano 70 para cá, a Bíblia não pode revelar. A Bíblia é uma história dos judeus do ano 70 para trás, não que para frente. A minha vida e a sua vida não é mais contada sob livro nenhum, a não ser Deus à nossa vida, Deus ao nosso domínio. Nós somos filhos de Deus, nós não somos cristãos, você não é evangélico, você não é católico, nada disso. Isso é praga, isso é maldição, isso é religião, isso é trevas. Nós somos filhos de Deus, sem praga nenhuma. Aprenda essas coisas. Ele mesmo disse que ninguém nos resgata, ninguém da mão dele, ninguém. Sabe o que é ninguém? É ninguém. Entendeu? Não aceita que esse líder fale assim, ó, se você não vir para um templo religioso, você não será salvo. Salvo de quê, irmão? Me explica aí, salvo de quê? A história bíblica não relata nada disso. A Bíblia nunca falou que você tem que estar dentro de um templo religioso de homens. A Bíblia nunca relatou que é um lugar de templo da casa de Deus. Nunca falou isso.
templo de Deus, essa carne aqui, templo, era antes do ano 70. A descida do Espírito Santo, lembra? O Espírito Santo desceu sobre o templo. Qual o templo? Os apóstolos daquela época. Quando chegou no ano 70, se fundou. Acabou toda aquela geração. Do ano 70 para cá, não tem relato sobre as nossas vidas, só tem uma certeza, que nós somos filhos de Deus. Deu para você entender? Pegou? Então, mais uma vez eu vou falar para você. O Filho de Deus, Deus abre a mente. Mas vai ter muitas pessoas que vão vir nessa terra e vai voltar para Deus, hein? Sem conhecer que já estava no reino de Deus. Fica a dica.